Graça e paz, povo de Deus, meus irmãos, minhas irmãs de todo o Brasil, onde você estiver, vai o meu abraço. Quero agradecer pelos novos inscritos, quero te agradecer por você estar me acompanhando, participando das mensagens que eu tenho trazido todos os dias. Isto para mim é uma grande satisfação, é um prazer eu falar deste livro, falar desta palavra, a palavra que transforma, que edifica, que muda a vida do homem. E eu tenho uma palavra para nós, você de todo do lugar do Brasil, do Maranhão, do Pernambuco, do Ceará, toda a parte do norte, do sul, do leste, oeste, todo lugar. Vai o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E a palavra que eu tenho é essa: porque os pastores não obedecem a Deus, porque eles são rebeldes. Esse é o tema da palavra. Mas, irmão Nilson, os pastores não obedecem a Deus? Não, porque eles não se converteram. Eles não são convertidos. Por isso, eles não obedecem a Deus. Além da sua rebeldia, eles são também, não são ainda convertidos. A conversão não chegou a eles. Eles são homens que fizeram seu doutorado, se aprofundaram em teologia, escatologia, bibliologia, genealogia, tantos mestrados, né? E tanta coisa, mas continua sem conhecer qual é a agradável e perfeita vontade de Deus para conosco. É importante, necessário que nós estejamos no centro da perfeita vontade de Deus. E quem é este homem? Quem é esse pastor? Um certo pastor, lá de Goiânia, eu não vou dizer o nome dele, ele estava em São Paulo trazendo uma palavra para um grupo de obreiros e pastores. E ele pregou, a mais ou menos, ele tinha umas 700 pessoas no auditório. Quando ele fez o apelo, veio 50 pastores na frente, aceitar Jesus como Salvador. Ele falou: mas vocês não são pastor? É, nós somos pastor. E o que vocês vieram fazer aqui? É que nós aceitamos o Evangelho, mas nós não temos conhecimento. Nós nunca declaramos que nós somos convertidos. Nós somos transformados. Nós aceitamos, temos uma credencial de pastor porque o nosso superior nos deram. Acharam que nós éramos homens que tinham capacidade para isso, entregaram essas credenciais para nós, mas nós não sabemos nada. E nós queremos então conhecer verdadeiramente quem é Cristo na nossa vida. É o que acontece. Está cheio de homens e mulheres ensinando sem saber. A pessoa, para ensinar, primeiro ela tem que saber. Aprenda primeiro, para depois ensinar. Mas a maioria deles, 90%, ou até mais, estão ensinando sem saber o que está ensinando. Falando coisas que não existem. Torcendo esta verdade. Torcendo este livro. Eu vi um teólogo pregando a semana passada, eu estava assistindo. Ele estava pregando, falando as cartas do apóstolo Paulo sobre porque o apóstolo Paulo estava dizendo, quando o povo se disseram: eu sou de Apolo, eu sou de Ceifa, isso é de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Porque Paulo diz: por acaso fosse vós batizado no meu nome? Eu não batizei ninguém, a não ser a família lá do carcereiro, a família de Stefane, porque eu não fui convidado, não fui chamado para ser batizar. Eu fui chamado para pregar o evangelho. Mas ele diz: o apóstolo Paulo não batizava
porque ele não queria ser idolatrado pelo povo. Não, meu irmão. Paulo não batizava porque ele vivia na graça. E a graça não tem batismo. Ele foi o único apóstolo da graça. Ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele não batizava, Pedro e os demais continuavam no evangelho da circuncisão. Mas Paulo pregava o evangelho da incircuncisão, que está em Gálatas capítulo 2, versículos 7 e 8. Então, voltando para aquilo que eu estou dizendo. Por que que os pastores não obedecem o evangelho de Cristo, não obedecem a Deus? Porque eles não são convertidos. Não há conversão dentro desses homens. É fácil colocar um paletó, uma gravata. É fácil tomar um livro desse, abrir lá, irmão, vamos ler lá o texto tal, e fazer aquele embaraço ali dentro, não explicar nada, lê e continua lendo. Lê e acaba de ler, volta a ler novamente. Aqui, ó, Deus está dizendo isso, aqui Deus está dizendo aquilo outro, e não explica nada. O povo entra sem saber e sai pior do que como entrou. Por quê? Porque esses homens não têm conversão. Esses homens chamados pastores, eles não têm transformação nenhuma. É necessário que haja uma transformação de dentro para fora. É o que Jesus disse para a mulher samaritana: quem bebe desta água volta a ter sede, mas quem bebe da água que eu lhe der, salta de dentro uma fonte que jorra de dentro para a vida eterna. E a boca fala, como disse Jesus, do que o coração está cheio. Então você diz: mas meu irmão Nilson, pastor não tem conversão? Não. São homens como qualquer um. Qualquer pessoa lá, apenas ele tem lá um costume, uma prática de falar em público. Mas eles não têm transformação nenhuma. Ainda coloca a mulher dele como a segunda pessoa dele, pastora. Coloca a filha como pastora, coloca a filho como pastor. Ali é uma família de analfabeto. Eles não conhecem nada, não sabem nada da Bíblia. São a família de Gromogó, não sabem nada. Então, meu irmão, olhando para este livro, para a Bíblia, o homem precisa primeiramente ter uma transformação de dentro para fora. O que é conversão? O que é um homem convertido? É um homem transformado. Saulo era um grande perseguidor. Ele era um terrível. Ele aterrorizava todo o povo que invocava o nome de Jesus de Nazaré. E o povo tinha medo dele. Mas quando Cristo ressuscitado aparece a ele, não pensa você, lá no capítulo 9 de Atos, que ele caiu, ficou cego. Ao levantar, foi para a cidade de Damasco, permaneceu ali 3 dias. E ao sair dali, não pensa você que ele já voltou ali transformado. Não, isso é de degrau em degrau. Isso vai subindo, não é de uma noite para o dia. Ninguém transforma a sua vida da noite para o dia. Não é como você plantar um pé de fruta, uma árvore que produz fruta. Você planta hoje, amanhã já está produzindo fruta. Você tem que adubar, cercar bem, regar, cuidar daquela planta. Aí, com o tempo, ela começa a florescer e começa a dar os novos frutos. Assim também é o homem e a mulher. Tem um chamado, mas Deus começa a limpar, trabalhar na vida daquela pessoa, tirar toda a impureza, a sujeira que está dentro. Aonde está essa sujeira? Está dentro da mente. Porque toda a impureza do homem está dentro da mente. Foi por isso que São Paulo disse ao carcereiro no capítulo 16 de Atos e versículo 31,
crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Salvo do quê? Da sua mente, da impureza que tinha dentro da mente daquele carcereiro, porque a salvação para herdar a vida eterna, a salvação vem também da limpeza, da impureza que está dentro, que há dentro da mente do homem uma impureza, uma sujeira, e essa sujeira tem que ser tirada. O homem, quando nasce dentro de uma determinada denominação, de uma religião, é plantada dentro da sua mente e enraiza, cria raízes, raiz profunda dentro da mente daquele homem, daquela mulher. E não é um dia ou dois que você vai tirar essa impureza da mente, como no meu caso, 43 anos, ministrando a palavra, de repente vem a graça sobre a minha vida. Eu cheguei e abracei a graça? Não. Eu repudiei. Eu não aceitei. Eu era especialista em dar curso para obreiro, para ministro. Agora, como eu poderia aceitar? Então, eu não aceitei. Então, o que acontece com essas pessoas que não conhecem o verdadeiro Cristo ressuscitado? Ele prega as leis de Moisés. E as leis de Moisés não existem. Acabou a lei de Moisés. Ela deixou de existir. Então é por isso que você aí, pastor, evangelista, presbítero, você que vive, conferencista, que vive aí em ginásio, você vive aí em igrejas, você vive aí nos estádios, arrastando multidão, você precisa se converter. Você precisa saber o que é a graça de Cristo. Você não pode viver naquela antiguidade, naquela velha religião. Você não pode viver no dízimo, nas ofertas, que isso é comida. Dízimo era comida para a tribo de Levi, era levado para os levitas e era também dado às viúvas, os órfãos e os estrangeiros necessitados. Eles não iam pedir, eles iam buscar. Foi para isso que Deus criou o dízimo, para dar o que comer para a tribo de Levi, e para as viúvas e para os órfãos. É um direito deles. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 29 e 30. Eles iam buscar, eles não iam pedir. Não é como nos dias de hoje. Pastor, o senhor pode arrumar uma cesta básica para mim? Não. É um direito. Eles iam lá buscar. Pegava o seu camelo, o seu jumento, sua carroça, seu carroção. Ele ia lá na casa do tesouro, no templo, buscar. Dízimo. Se liberta disso. Oferta é oferenda. Quando alguém ia a um profeta, um sacerdote, ele levava uma oferta. A palavra oferta vem de oferenda. E isso não existe, isso foi para o israelita. Capítulo 2 de Romanos, versículo 14. Gentil não tem lei. Batismo era purificação dos judeus. Água simbolizava purificação. Isso foi para os judeus, não foi para o gentil. O gentil não tem lei. Também, o que é a ceia? Ceia é janta, jantar, comida. Se liberta disso. Jesus, sendo ele o último cordeiro, o cordeiro verdadeiro, porque todos os sacrifícios que foram antes deles não serviu para nada, mas o único sacrifício verdadeiro foi o de Cristo, na cruz.
Então ele deu a Páscoa. A Páscoa ele simbolizou repartindo o pão, que seria o seu corpo, dividindo não o suco, não é suco, é o próprio vinho, como o seu próprio sangue, que seria derramado na cruz. Então você que faz todos esses rituais, você não se converteu ainda. Você vive aí na velha aliança, na lei de Moisés, colocando a mão na cabeça do povo. Onde existe isso? Onde Deus mandou você colocar a mão na cabeça de alguém? Você não tem esse direito de colocar a mão na cabeça de ninguém, porque Deus já está com as suas mãos sobre a cabeça daqueles que são seus. Se a mão de Deus já está sobre a nossa cabeça, essa minha mão não vale nada. Essa mão impura, imunda, eu não posso jamais tocar. Jesus não põe a mão na cabeça de ninguém. Por que que você pega e põe, que eu fazia também, colocava na palma da minha mão o óleo assim, fazia assim, ó, e mandava a multidão. Vinha multidão de gente, eu colocando a minha mão na cabeça do povo, para abençoar o povo. Que benção! A benção procede do alto, não procede do homem. Então, meu irmão, você tem que se converter. Porque Jesus disse para o apóstolo Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um homem, apóstolo de Cristo. Ele andava com Jesus. Ele evangelizava, ele curava, ele expulsava, como nós vemos em Mateus capítulo 10, versículo 5. Ele enviou os 12 apóstolos. Os apóstolos foram. E depois nós olhamos a volta dos apóstolos. Quando eles voltaram com alegria, dizendo do teu nome, nós vimos muitos sinais, prodígio e maravilha. Então, ele diz, eis que dou poder para ressuscitar os mortos, fazer grande coisa. E eles foram e fizeram e voltaram contentes. Mas lá na frente, Jesus disse, capítulo 22 de Lucas, e versículo 32, Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, isso é, andar apareado contigo. Mas eu roguei a Deus para que a sua fé não desfaleça, Pedro. E tu, Pedro, quando se converter, fortalece os teus irmãos. Avisa os teus irmãos, fortalece os teus irmãos, Pedro. Porque tu não é convertido. E quem era Pedro? Então o que eu te digo a você, você não é convertido. Se você vive fazendo todas essas trapaças, você não tem conversão. Você é um desobediente a Deus. Você desobedece aquilo que ele disse, não faça, você faz. Aquilo que ele disse, faça, você não faz. Não ajuntei tesouro na terra. Não juntei dinheiro. Mateus 6, 19 e 20. Não ajuntei. E é o que mais vocês fazem, é juntar. Vai lá só colocando. Juntando, gastando, comprando e fazendo. E ele disse, não. E vocês fazem. O amor, o dinheiro, é a raiz de todo mal. Carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. É o que mais vocês gostam. Amai o seu próximo. O maior mandamento de Deus, 5,14 de Gálatas, o maior mandamento de Deus é amar o seu próximo. É o maior mandamento. Dos 613, esse é o maior mandamento. E o que vocês fazem? É odiar. Basta sair da sua igreja. Enquanto vocês estão lá dentro dando seu tudo, vocês estão trazendo ela assim. O dia que ele sair lá de dentro, acabou. Vocês passam a odiar lá dentro. E eu falo porque eu vivi lá dentro e eu sei tudo o que acontece lá dentro desse movimento chamado Igreja Evangélica. Eu, como se diz aquele ditado, eu vim de lá pequenininho. Eu sei tudo, meu irmão. Então, não adianta. Então, por que vocês não obedecem a Deus? Porque vocês são rebeldes. Vocês precisam se converter. Como eu estava dizendo, aqueles 50 pastores que veio na frente pedir oração, 20 dos 50 diz que não conhecia. Não sabia o que significava Cristo na vida deles. Então é necessário que haja uma transformação, mas uma transformação não 50%, 100%. Que o seu coração, a sua mente seja limpa,
seja lavada pela água do Espírito Santo. E você passa a ser uma nova, como disse a segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então você tem que ser uma nova criatura em Cristo. Quando você passar a ser uma nova criatura em Cristo, você passa a obedecer 100% do que está aqui dentro. Você não pega mais o dinheiro dos irmãos. Você vai dizer para eles que dízimo é comida e que dízimo foi para Israel. E o único que tinha direito de tocar no dízimo era o sacerdote levita, Hebreus capítulo 7. Ninguém tinha direito de tocar naquele tempo no dízimo a não ser os sacerdotes levitas. Você é algum levita? Para você tocar no dízimo? Você costuma dar pão com suco para o povo, enganando o povo com esse pedaço de pão com suco? É outra enganação. Jesus fez, ele deu a Páscoa, porque ele era o Cordeiro, ele simbolizou, mas ele não mandou mais ninguém fazer mais isso, porque ele era o único que tinha esse direito, e ele não fez para uma igreja, ele fez para os seus 12, dentro de uma casa, não foi dentro de uma igreja. E o que aconteceu em Corinto, lá na cidade de Corinto, na igreja de Corinto, não foi Páscoa, lá foi uma festa chamada Festa do Amor, Festa Águida, Festa do Amor, uma vez por ano, onde reunia para dar o que comer para o povo pobre daquela cidade, e aqueles que chegavam primeiro comia, bebia, se embriagava e tal. E Paulo, sabendo disso, Paulo então deu uma doutrina para aquele povo, reprovando tudo que aquele povo fazia. No capítulo 11, versículo 17, Paulo diz: eu não vos aprovo. No versículo 19, ele diz: tudo que vocês estão fazendo é heresia. E ele manda essa carta e vocês pegam essa carta e trazem para dentro dos chamados templo e igreja de vocês e lê. Lá, irmão, capítulo 11, versículo 23. Eu estou cansado de ver essas berração dentro desses lugares. O que vocês precisam é se converter, seus pastores, seus presbíteros, seus diáconos, seus evangelistas, seus conferencistas, seus bispos, seus apóstolos, seus professores de teologia, escatologia. O que vocês precisam, seus bacharel em teologia, é se converter. O dia que você converter, vocês vão fortalecer o povo. Você vai dizer tudo que nós falamos até o dia de hoje é mentira. A partir de agora, nós somos convertidos, transformados, nós vamos ensinar a verdade para você. Meu irmão, se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou o seu coração, se você acha que pastor é convertido, é transformado, eles não são. Eles apenas abrem CNPJ, abrem um salão, põem umas cadeiras lá dentro, que daí se eu quiser fazer, eu faço quando eu quiser. E eu tenho peito para isso, eu tenho condições, eu tenho conhecimento para chegar e colocar e fazer o que vocês fazem. Mas eu dou graças a Deus que Deus me tirou da minha mente essa tal de religião aproveitadora que aproveita da inocência desse povo que frequenta. Meu irmão, minha irmã, graça e paz sobre a vossa vida, continua me assistindo. E aqui vai o abraço desse seu irmão em Cristo, graça e paz. Bye, bye. Bye, bye. Tchau, tchau.